Boa noite. O aplauso é sempre melhor no final, né? Porque vamos ver primeiro se é merecido, porque senão a gente fica com um aplauso retroativo das coisas que já fez, né? E hoje eu vou tentar fazer uma coisa diferente e extremamente voltada para as minhas apreensões e aflições atuais, que é tentar entender um pouco melhor a contemporaneidade, né? Eu venho trabalhando há 45 anos e vivendo há quase 70. De modo que, para falar de namoro ontem, hoje e amanhã, evidentemente que o namoro que eu vou começar a narrar é o de ontem e é mais ou menos o da minha época. Ou seja, ontem, vamos dizer que o mundo começou depois da Segunda Guerra, né? Até a Segunda Guerra, as coisas se modificavam, mas se modificavam mais ou menos lentamente. Foi depois da Segunda Guerra que realmente começou um processo de aceleração das mudanças, e que esse processo, na realidade, nunca mais parou de se acelerar. Aliás, até, em algum sentido, precisa se acalmar um pouco para a gente conseguir acompanhá-lo, porque as mudanças mais dramáticas, e elas são marcadas como sendo a partir dos anos 60, né? Basicamente com a invenção e a comercialização da pílula anticoncepcional. Mas as mudanças mesmo talvez tenham começado efetivamente a partir da Segunda Guerra Mundial, quando os homens foram para a guerra, né, nos Estados Unidos, por exemplo, e as mulheres foram trabalhar, né? Os homens voltaram da guerra e as mulheres não pararam de trabalhar. Aliás, nunca mais pararam de trabalhar e de lá para cá vêm ocupando territórios extraordinariamente crescentes, e é um dos temas que eu vou falar porque é uma das variáveis mais relevantes da contemporaneidade, talvez a mais importante de todas as mudanças deste nosso tempo é o avanço intelectual, profissional e de posição social das mulheres, não é? Outro símbolo que poderia nos tomar como sinal dos tempos modernos seria o surgimento do rock, né? Então eu me lembro ainda no ano de 58, quando em São Paulo alguns cinemas começaram a passar filmes com Elvis Presley, não é? E a loucura daquela juventude assistindo os filmes, e principalmente as moças, não é? Totalmente vamos dizer, entusiasmadas ou quase histéricas mesmo diante daquele tipo de evento, aquele tipo de música, aquele tipo de homem meio que rebolando, coisa que até então era absolutamente impossível de imaginar. E não só isso, também o tipo de dança que o rock trouxe, não é? Foi um primeiro momento, talvez, em que as pessoas começaram a se desgrudar no ato de dançar, né? Homens e mulheres até então dançavam valsa, bolero, samba, outras coisas que, na realidade, dançavam-se junto, sendo que dançar junto significa que tem um que puxa e outro que acompanha, sendo também parte da tradição que quem puxa era o homem. E as mulheres, as meninas, isso na minha época, né, a gente tinha aulas de dança de salão, né? E as meninas que eram valorizadas eram aquelas meninas leves. Menina leve quer dizer que a gente puxava e antes mesmo de puxar ela já vinha, né? Uma coisa que nenhum homem seria capaz de entender direito como é que isso funciona, mas aquelas que adivinhavam para onde é que tinham que ir, né? E naturalmente com isso se transformavam em pessoas ou em moças extremamente sedutoras, encantadoras mesmo para os rapazes, né? Com o rock desgruda-se, né? E talvez seja o primeiro sinal, o primeiro símbolo de uma certa individualidade, independência e autonomia da mulher, que a partir de então, pelo menos na hora de dançar, não obedecia mais à norma de um conduzindo e o outro acompanhando ou sendo conduzido, não é? Evidentemente que tudo isto veio marcado ainda mais fortemente a partir dos anos 60, quando, ao redor de meados dos anos 60,
foram, então, começaram a ser comercializadas as pílulas anticoncepcionais. Tem mais ou menos 45 anos de comercialização, 50 anos de descoberta. A pílula, simbolicamente, representava um momento de emancipação das moças e, na verdade, o significado efetivo para os homens maduros daquela época, para aqueles homens até mais conservadores e que foram defensores da chegada da pílula, a ideia era de que a pílula estaria a serviço da melhora da qualidade de vida sexual dos casais casados. Não é? Então, eles eram muito a favor da pílula. E realmente levaram um susto quando descobriram que as suas filhas, adolescentes, também estavam fazendo uso da pílula para começar a ter vida sexual antes do casamento, o que não era combinado, não estava de acordo com a expectativa e não foi para isso que inventaram a pílula. Quer dizer, há muitas coisas na nossa cultura, e é por isso que entender a contemporaneidade é fascinante, há muita coisa na nossa cultura que acontece aleatoriamente, quer dizer, a revelia daqueles que montam ou que tentam organizar realmente a vida social. A mesma coisa a televisão. Todo mundo no início achava que a televisão ia ser um equipamento gregário em que todo mundo ia ficar na sala acompanhando juntos os programas, e isso aconteceu por muito pouco tempo. Né? E todo mundo sabe que hoje, nas famílias e nas casas, o que existe mesmo é um televisor per capita, cada um no seu quarto, assistindo o seu programa, e, portanto, a televisão acabou sendo um fator de desagregação, e não de agregação da família. Mas não era esse o combinado outra vez. Ela está cheia de coisa que não é combinado, e que, mesmo não sendo combinado, acontece e para surpresa de todo mundo. A verdade é que, se a gente voltar à questão do namoro antes dos anos 60, que é o antes que eu consigo alcançar, e que provavelmente é muito parecido com o que aconteceu durante muito tempo antes também, porque o mundo, como eu disse, começou a mudar mesmo a partir mais ou menos desta época. Então, naquele tempo era muito engraçado quando a gente se tenta rememorar. O amor era uma palavra mágica, amor era um assunto que era só tema exclusivo de poetas, né? A ciência não estudava o amor, a ciência da psicologia não estudava o amor. Talvez o primeiro livro sobre o amor que se tornou razoavelmente conhecido e que era relevante mesmo, era um livro do Erich Fromm, Da Arte de Amar, fim dos anos 50. Até então, nada de muito relevante se tinha feito a respeito do assunto. O amor era um assunto para poetas, assunto assim que os meninos e meninas viviam realmente como se fossem flechadas do Cupido, né? Ou seja, eu de repente olhei para aquela menina e me apaixonei por ela, né? Porque ninguém perguntava. Talvez tenha sido até uma espécie de reação à forma anterior pela qual as pessoas se casavam, que era por arranjos e escolhas familiares. Então, tudo era muito racional e lógico antes disso, porque as escolhas familiares eram fundadas em afinidades, interesses comerciais, objetivos conjuntos das famílias, e, portanto, aquele casamento representava um arranjo muito oportuno para todo mundo. E o amor, então, era o oposto disso, a total irracionalidade, ou seja, a flechada, e eu já me encantei e pronto, não quero saber porquê, nem como, nem em que isso vai dar. Porque a gente se ama, naturalmente a gente vai se casar, e como nos filmes de Hollywood, a gente vai ser feliz para sempre. E era assim mesmo. É incrível, mas era assim. Aliás, até hoje temos resíduos de coisas desse tipo também. Mas vamos fazer de conta que hoje nós progredimos muito mais do que isso, né? Na coisa erótica, então, a ignorância era equivalente. Os meninos, evidentemente, se iniciavam com prostitutas, numa situação de extrema tensão, porque era uma espécie de vestibular apenas, em que eles tinham que provar a sua virilidade, não é? Pressionados indiretamente pressionados pela cultura, pela família, pela figura paterna, mas com a anuência materna também, não é? E eles, então, se dirigiam para algum lugar, quase sempre não muito adequado,
em termos de higiene, nem mesmo com moças muito prendadas, porque também as prostitutas daquele tempo eram completamente diferentes das de hoje. As prostitutas daquele tempo eram moças que tinham se perdido na vida. Essa era a palavra que se usava. Quer dizer, elas tinham, por acaso, tido uma relação sexual antes do casamento ou fora de um compromisso sentimental sério, engravidavam, as famílias, diante daquele absurdo e daquela coisa vergonhosa, punham a menina para fora de casa. Né? De um jeito e com uma desfaçatez que hoje talvez ninguém ousasse cogitar de fazer, mas era assim mesmo. Então a menina vai para fora, grávida, e vira prostituta num contexto completamente diferente da prostituição atual, que são moças que escolhem a profissão, né? Levando em consideração a sua boa aparência física e levando em consideração a ótima remuneração que costumam ter, agora já entrando um pouco em crise também, por mil razões, inclusive uma delas é, segundo alguns estudiosos americanos, entrando em crise em decorrência do excesso de, vamos dizer, de prostitutas. Quer dizer, ficou tão boa a profissão que todo mundo correu atrás dessa profissão. E como sempre acontece, quando todo mundo corre atrás da profissão, fica com a sobra de profissionais, o preço cai. Isso já aconteceu em outras profissões também, acontece na prostituição do mesmo modo. E aí o negócio deixa de ser tão bom. Mas, enfim, as prostitutas de antigamente eram figuras bem menos interessantes do que as moças de hoje, e os meninos iam lá realmente para provar que eram competentes e capazes. Coisa que é impressionante, como muitas vezes eles conseguiam se afirmar, quer dizer, conseguiu. Eu, quando eu lembro de experiência pessoal minha, de iniciação, assim, no Cais do Porto de Santos, vocês podem imaginar, é uma coisa horrorosa. Eu tenho até vergonha de não ter fracassado. Pelo que eu sei, hoje eu tinha o dever de fracassar. Mas essa era a situação dos meninos. Fazia parte do ritual buscar, então, uma prostituta e se afirmar. De vez em quando, os meninos conseguiam, pegando emprestado o carro dos pais, né, sair pelas ruas da cidade, uma cidade como São Paulo, que é onde eu cresci, né, e arrumavam alguma moça sempre de condição social inferior que se dispusesse a algum tipo de intimidade física, etc. Com as meninas acontecia o oposto. Elas ficavam absolutamente sob vigilância, mesmo quando começavam a namorar, não é? Esse início de namoro era sempre muito protegido pela família, sempre com enorme medo delas se perderem. As próprias meninas com muito medo disso também, porque elas acabavam achando que a sua própria sexualidade podia ser uma espécie de bicho tão grande que ia passar a perna nelas e na vontade e na razão delas, e elas acabariam se descontrolando. Então elas tinham tanto medo, as famílias mais ainda. A menina, mesmo quando começava a namorar, aquele namoro mais do que ingênuo de pegar na mão e ir no cinema, né? Nos bancos de trás do cinema, os casaizinhos de namorados tentavam se beijar, né? Ou se beijavam na boca, muito timidamente, nada parecido com o de hoje também, e a menina quase sempre vinha acompanhada ou de uma priminha ou de uma irmã mais nova, não é? Que se chamava vela, não é isso? Então tinha sempre alguma vela acompanhando, que seria para acender a luz e segurando garantindo aquela estabilidade familiar. Né? E os namoros, portanto, eram sempre sérios. O namoro tinha sempre uma ideia de que, se continuasse, deveriam evoluir para o matrimônio. A proposta era sempre também de que os moços fossem mais velhos, de preferência já um pouco mais adiantados profissionalmente, com a ideia de que, com isso, o casamento aconteceria mais rapidamente. Não é? Sempre também dentro da convicção coletiva da época de que o homem deveria fazer o papel de provedor, a mulher cuidaria da casa, dos filhos, enfim, tudo rigorosamente igual ao casamento anterior, com a única diferença que a escolha deveria ser fundada
no amor, e ninguém sabia o que quer dizer propriamente amor, então amor era aquele negócio que dava e fazia com que um e outro quisessem ficar juntos, e que as famílias raramente interferiam, porque também não entendiam nada do que significava a palavra amor, posto que a grande maioria já tinha ainda, vinha de uma outra época que tinha se casado por arranjo e conveniência, não era muito feliz no casamento, não podia interferir muito no que os seus filhos iam fazer. Era mais ou menos assim o mundo há 50 anos atrás. Não é? Outro dia, 50 anos atrás, não é uma coisa tão, vamos dizer assim, tão longe daquilo que a gente consegue ver hoje. Ninguém tinha mais vaga ideia de que pudesse significar o amor, né? Os sentidos. Separar amor de sexo, nem pensar também. Era tudo um grande pacote. Não é? E uma ideia de que tudo poderia funcionar bem só porque agora realmente as escolhas eram fundadas no amor. E a indústria cinematográfica, que fazia muita pressão e muita propaganda a respeito de muitos assuntos, né, também difundia claramente esta noção. E vamos dizer, essa era a condição da época, até que nos anos 60, volto a dizer, depois já da chegada do rock, as moças começarem a se mexer profissionalmente, então surge a pílula, com a pílula, vamos dizer assim, começam os movimentos emancipatórios, principalmente os movimentos emancipatórios femininos, que é aonde realmente começa a mudar o mundo. Não é? Esses movimentos femininos, para mim, eles são peça fundamental de tudo que vem acontecendo. Né? Quando eu entrei na Faculdade de Medicina, em 1961, o número de moças na minha turma era de 10%. 90% de rapazes, 10% de moças não muito bonitas. Naquele mesmo ano, e eu me informei disso, na Escola Politécnica, 600 alunos, 6 mulheres, 1%. Né? Este ano, eu estive falando de novo na Escola Politécnica, e realmente são mais ou menos 1/3 de mulheres hoje na Escola Politécnica. Também estive recentemente num congresso de estudantes de medicina, só vi mulher lá. Né? São 60% de moças e 40% de rapazes na escola de medicina, e moças com aparência física exatamente igual que a gente encontra aqui, no shopping, em todo lugar. Não há nenhuma feiura específica da profissão mais. Né? E também na escola politécnica é a mesma coisa. Quer dizer, gente normal, moças normais estudando a sério. Naquele tempo, quer dizer, antigamente, as moças faziam no máximo pedagogia. Né? Faziam cursos preparatórios para as prendas domésticas. E realmente muito poucas ousavam sair deste padrão. Não é? E as que ousavam sair deste padrão nem sempre tinham facilidade para resolver a sua vida sentimental. Né? E, de repente, hoje nós temos mudanças que vão basicamente nesta direção. Hoje, são no mundo inteiro, na grande média, 60% de moças nas universidades, 40% de rapazes. Ninguém sabe, pelo menos eu não sei, e não sei de ninguém que saiba, explicar por que houve essa inversão. Né? Seria absolutamente aceitável que nós tivéssemos chegado no meio a meio, mas porque essa inversão é muito estranho. Por que os meninos ficaram tão preguiçosos? Não é? Por que eles ficaram tão indolentes e estão perdendo crescentemente território para as moças? Existem várias hipóteses para explicar, mas isso já é um fato atual e é hoje nós estamos, então, no mundo de hoje. O mundo de hoje começa, na minha opinião, com o ficar. O ficar aconteceu uns 20 anos atrás. Estou pulando vários aspectos. O exibicionismo erótico maior das mulheres, que também começou a se manifestar a partir, vamos dizer, do meados dos anos 70. Não é? O primeiro momento desse movimento igualitário dos anos 60 era um movimento mais feminino, os homens se feminilizando, né? Homens usando bolsas de tiracolo, homens com cabelos compridos, um movimento mais para hippie. Depois houve uma inversão na direção inversa, no fim dos anos 70, começo dos 80, na linhagem dos yuppies, a mudança é na direção, vamos dizer assim, das mulheres com terno e gravata. Né? Mas, em paralelo com as mulheres de terno e gravata, sempre
elas estiveram, vamos dizer assim, aprimorando os seus dotes tradicionais de exibicionismo, não é? E apesar das mudanças dos trajes e do terno e da gravata para trabalhar, nas praias os biquínis só encolheram. Né? Não há nenhum aumento do tamanho dos biquínis ao longo deste tempo. Né? Aliás, há 50 anos atrás não existia nem mesmo, estavam começando a aparecer os primeiros maiôs de 2 peças, que se chamavam. Né? E depois essas 2 peças foram encolhendo até as dimensões contemporâneas. Mas sempre num processo contínuo de, vamos dizer assim, de aumento do exibicionismo feminino. Esse aumento do exibicionismo feminino tem várias consequências sociais complicadas, mas não sei se fazem parte rigorosamente do tema que eu vim falar aqui hoje. Né? O que é indiscutivelmente parte do tema é o ficar, porque há uns 20 anos atrás, 20 e poucos anos atrás, surgiu uma invenção espontânea e natural dos pré-adolescentes. Não foram nem os adolescentes, foram pré-adolescentes, meninos e meninas de 12, 13 anos de idade, e eu me lembro perfeitamente quando isso aconteceu. Né? Foi quando, nas festas de aniversário de 11, 12, 13 anos de idade, ao invés de festas tradicionais com palhaços ou com brincadeiras, ou dos meninos do jogo de futebol, que é o que eles queriam mesmo, resolveram fazer tipo baladinha, bailinho. Né? E os meninos achavam aquilo totalmente sem graça. Não sei para que estão fazendo. E eles reclamavam que bailinho, coisa mais idiota, coisa de menina. Né? Mas, de todo modo, nesses bailinhos eles imitavam, né, aquilo que eles viam, porque daí para diante a influência dos meios de comunicação, e particularmente da televisão, já era monumental. Né? Então eles imitavam aquilo que eles viam ser a vida, vamos dizer assim, de namoro, namorico, ou de balada dos mais velhos. Então eles começaram a se beijar, trocar carícias. Não sei se achavam muita graça nisso, pelo que eu pude entender, não. Mas o negócio do ficar pegou, quer dizer... E aí o pessoal mais velho também começou a fazer a mesma coisa. E eu fui informado do ficar pelos meninos e pelas meninas, mas, enfim, eu me lembro claramente de um rapaz que tinha uns 15 anos e ele chegava ele era meu cliente. Eu sempre atendi alguns adolescentes, não muitos, porque eles são um pouco cansativos, né? Mas sempre atendi e atendo até hoje alguns, porque eles trazem para mim, entre outras coisas, um vocabulário novo. Não é? O número de palavras novas que vem acontecendo é enorme também neste tempo. Aliás, tem sempre algumas que nós estamos sempre, eu pelo menos, alguns degraus atrasados em relação ao próprio vocabulário. Né? E ele então chegava, fiquei com a fulaninha. Falei, não estou entendendo muito bem, mas ficou com a fulaninha. Na semana seguinte, ele chegava, fiquei com a cicraninha. Né? E aí, na terceira semana, a mesma coisa. E sempre um outro nome. Falei, escuta aí, que ficar é esse aí? Ele me olhou com aquele olhar, né, típico, né, dos adolescentes. Assim, você é um perfeito idiota, você não sabe o que é ficar? Eu falei, não sei o que é ficar. Então, ficar é isso, a gente começa a conversar, troca uma ideia, etc. E daí a gente se beija. E se beija, se abraça, se aperta, de alguma maneira. Né? O ficar foi uma invenção espontânea dele, não foi nenhum terapeuta sexual, nenhum profissional de psicologia que inventou, não. Foi uma criação espontânea e natural dos adolescentes que, de repente, começaram a ficar. Ou seja, trocar carícias eróticas do umbigo para cima, sem compromisso, sem ter que se comprometer com nada no dia seguinte, sem precisar nenhum tipo de vamos dizer assim, de conversa muito profunda, ou seja, gente que mal se conhecia, ou alguns colegas. A grande novidade do ficar é que se dá, e essa é o divisor de águas, entre meninos e meninas da mesma faixa etária e da mesma classe social. Nunca tinha havido isso antes. Né?
Evidentemente, as famílias ficaram imediatamente muito assustadas com isso. Todo mundo começava a perguntar, e eu fui perguntado muitas vezes se eu não achava isso um absurdo, né? E eu, desde o início, fui um grande defensor do ficar, porque eu achava o máximo que os meninos e meninas da mesma faixa etária e principalmente da mesma classe social, né, trocassem intimidade. Os meninos, com isso, não precisavam ter tanta pressa de fazer o vestibular nos bordéis, e as meninas perdiam o medo da sua própria sexualidade. Aprenderam a sentir, né, enfim, algum tipo de encosto, de excitação, sem, com isso, achar que elas iam ficar totalmente desmioladas e sem competência para estabelecer limites. O ficar era muito conveniente também, porque se dava em ambiente público. E, portanto, onde todo mundo ficava, mas todo mundo controlava todo mundo ao mesmo tempo, né? Porque num lugar como esse, está todo mundo ficando. Depois passou a existir nas festinhas, inclusive, ficódromos, quer dizer, locais específicos para se ficar. É muito engraçado como é que evoluem as coisas, né? Uma época, inclusive, eu me lembro de uma cliente me dizer que na festa da filha dela tinha lugar para ficar meninos com meninas e meninas com meninas também. Isso foi mais um avanço, não é? Que continua em curso também, né? Mas, de todo modo, o ficar, eu acho que é um grande indicador de quanto as coisas começaram realmente a se modificar, quanto o namoro não era mais tão ingênuo, quanto as meninas já sabiam muito bem dos seus poderes sensuais, não aos 11, 12, mas aos 14, 15. Né? Os meninos provavelmente ficaram muito gratificados com essa possibilidade de abordagem assim, simples e fácil, porque antes os meninos de 13, 14, 15 anos de idade, eles eram muito frustrados, porque eles já estavam, desde a puberdade, né, desejando muito as meninas, que não davam a menor bola para eles, porque as meninas estavam todas elas focadas nos rapazes mais velhos, que já tivessem ou na faculdade, ou que tivessem carro, enfim, que tivessem já mais próximos da possibilidade de um namoro sério, com compromisso, que era a ideia anterior, tudo para fins matrimoniais. Né? E aqui no ficar, os meninos com 14 anos de idade ficam com meninas de 14 anos de idade. Novidade extraordinária, na minha opinião, um dos fatores que começou a dar preguiça dos meninos. Ou seja, não precisamos mais nos esforçar loucamente para dar certo na vida para poder ter acesso às meninas. Acho que eles, então, acomodaram, entre outras coisas, por causa disso. A razão pela qual hoje as meninas avançam mais do que os meninos. Porque os meninos começam a ter uma sensação de que a vida para eles está numa folga que nunca tinha havido antes. Né? É uma hipótese. Não estou dizendo que é isso, não. O que é fato é que existe um número crescente de moças dedicadas a se empenhar na direção da independência profissional e econômica, e um número decrescente de moços, vamos dizer assim, empenhados neste mesmo caminho. Evidentemente que nos tempos então atuais, já que os moços estão assim devagar e as moças estão intensamente empenhadas em se tornar independentes financeiramente, o perfil do que seja um namoro, o perfil do que seja um projeto de matrimônio, etc., fica completamente diferente e até meio confuso, porque existe uma ideia tradicional de que a moça deveria, para se encantar com o rapaz, admirá-lo como sendo um cara que é mais bem posto, mais bem sucedido, mais adiantado do que ela nos estudos ou no progresso profissional, etc. Condição essa que não fecha, é uma conta que não fecha. Porque se fizermos um estudo demográfico só, vamos dizer assim, das pessoas com nível superior, terceiro grau, não é? Nós temos 6 moças para cada 4 rapazes. Não é? Então, vai sobrar moças, né? Em quantidade muito grande. Esse é um problema futuro. Né? Todas as moças, mesmo elas várias vezes, acho que até aqui, se não aqui, em algum outro evento da CPFL que eu fiz pelo interior, acho que em Ribeirão Preto mesmo, uma moça me perguntou, afinal, onde estão os rapazes? Né? E eu não sei dizer onde eles estão. Eu sei que tem mesmo
6 moças para cada 4 rapazes, pelo menos no nível superior. E isso faz com que, vamos dizer, além do fato que começou com o ficário, que hoje é usual, que moças e rapazes namorem com parceiros da mesma faixa etária. As moças hoje namoram com facilidade com rapazes 1, 2, 3 anos mais novo do que elas, coisa que antigamente era visto como quase um absurdo. Antigamente, sempre que eu uso a expressão antigamente, é há 50, 60 anos atrás, ou seja, quando eu era adolescente. Não é? Antes de antigamente, não sei. Né? Mas acho que era igual a antigamente, porque o mundo andava muito lentamente. Né? Agora, as moças e rapazes têm namorados da mesma faixa etária. As moças não podem mais imaginar os rapazes como provedores, nem como protetores também, porque ninguém mais protege contra a violência que existe. Né? O homem era o protetor e provedor. Proteger, não dá para proteger mesmo, porque contra a arma de fogo, né? Não tem proteção possível. E provedor, sendo que as moças estão estudando e se aprimorando mais do que os rapazes, se for verdade que quem estuda mais ganha mais, não é? Realmente não sei como é que vai ficar esse negócio do provedor. As moças vão estar dispostas a sustentar ou a ser a rimo principal das finanças familiares? Vamos verificar isso aqui. Há dúvidas ainda sobre se, eu digo sempre, meio de brincadeira, se o romantismo feminino vai a este ponto. Vamos ver o quanto elas realmente vão gostar desta inversão de papéis tradicionais. Né? A verdade também é que, no tempo atual, aconteceram outras coisas muito relevantes, né? E que não podem ser desconsideradas. Uma delas é a melhora da qualidade de vida das pessoas solteiras. Né? A qualidade de vida pode parecer irrelevante isso, mas se, eu também usando, vamos dizer assim, referências pessoais, há 35 anos atrás em São Paulo, não existia flat. Né? Então, o indivíduo, por exemplo, se divorciava, naquele tempo também não existia divórcio, só existia desquite. Né? O indivíduo, um homem, não tinha como quase sobreviver, porque ele não tinha tecnologia nenhuma, ou seja, não existia micro-ondas, não existia flat, não havia comida em porções individuais. Os homens não sabiam fazer coisa nenhuma em casa porque não tinham sido instruídos para isso. Né? Então, era muito difícil a operação sobrevivência para os homens. Né? E que, em geral, quando havia separação, eram os homens que saíam de casa. As mulheres continuavam nas casas e até hoje a tendência é essa. Agora, não era só isso. Existia o problema do estigma social. Quer dizer, se a pessoa sozinha, homens e mulheres, eram muito mal vistos. Né? Pessoas eram rejeitadas socialmente, eram postas marginalizadas, não convidadas para todos os eventos. Isso mudou completamente. Né? Não existe nenhuma limitação, nenhum constrangimento para as pessoas solteiras, divorciadas. Né? Divorciado também era um problema, e filho de pais divorciados era um problema, também era tudo problema. Né? Tudo que saísse da norma. Hoje essas normas vêm se afrouxando, ainda estão longe do devido afrouxamento, porque tudo isto, no fundo, ainda vem acompanhado, né, pelo menos daquilo que eu vejo, que as moças, por exemplo, elas não têm mais tanta pressa de se casar. Mas todas ainda querem casar e ter filho. Ou todas, ou quase todas. Não é? Então, o maior sonho... Eu me lembro que também há uns 20 anos atrás, 15 anos atrás, eu escrevia para a revista Cláudia, uma revista feminina, onde eu escrevi durante muitos anos. E eles fizeram uma pesquisa na época, perguntando para as moças e para os rapazes qual era o maior sonho da vida deles. Né? Rapazes e moças bem jovens. E praticamente 100% das moças diziam que o maior sonho da vida delas era casar e ter filhos. Nenhum menino respondeu isso. Né? Para os moços, eles queriam ser pilotos de avião, eles queriam ser jogadores de futebol, médico, enfim, qualquer coisa. E a ideia que aparecia era mais ou menos qualquer coisa assim, do tipo, eu sei que um dia eu vou ter que casar e ter filhos. Né? Uma espécie de praga bíblica do qual eles não iam escapar. Né? Completamente diferente como conceito. Né? E essa
a ideia continua muito forte. As moças hoje querem casar igual. Talvez não tenham aquela pressa de antes, então o casamento não se dá por volta dos 20 e pouquinhos anos, mas se dá por volta dos 20 e muitos anos das moças. Ou seja, tudo que de fato aconteceu, quer dizer, basicamente, óbvio que muitas coisas se modificaram. Né? Até mesmo as coisas da internet, que todo mundo sabe quanto modificaram, até mesmo os encontros sentimentais, quanta gente hoje se conhece através da internet, etc. Mas, no fundo, o sonho romântico matrimonial continua em vigor, muito parecido, as moças apenas postergaram. Elas agora, em vez de começar a ficar aflitas porque todo mundo está casando e ela ainda não está casando aos 21 anos, 22 anos de idade, elas começam a ficar assim aos 27. Mas a mesma coisa. E o sonho de casamento com festa, com pompas e circunstâncias, na minha opinião, não só não modificou para menos, como até amplificou, modificou para mais. Quer dizer, nunca eu tinha ouvido falar de festas tão faraônicas quanto tenho ouvido recentemente. Não é? Então, parece que muito pouca coisa nesse aspecto mudou. Não é? Pelo menos do ponto de vista do que seria um namoro como ideia de uma coisa mais leve, mais descontraída, mais próxima do ficar. Isso parece que vale por um certo tempo. Depois vem mesmo o desejo matrimonial, o desejo de casamento, e muito parecido e dentro das normas e valores tradicionais. Outra coisa que não se modificou foi, vamos dizer assim, um aprimoramento das formas de pensar sobre a escolha do parceiro sentimental. Né? Então, na época do encantamento natural e espontâneo, esse encantamento natural e espontâneo se direcionava quase sempre para pessoas bastante diferentes uns dos outros. Né? Esse encantamento entre opostos era o que definia, inclusive o próprio Freud definia como sendo as boas escolhas sentimentais, né? Que um sendo a panela e o outro a tampa. É? Uma ideia de complemento que talvez tivesse lógica num tempo em que as pessoas precisavam realmente somar forças para lutar contra um ambiente muito adverso, mas que definitivamente não tem muito cabimento no mundo de hoje, onde não é essa filosofia e é onde as pessoas se casam basicamente para construir projetos de vida em comum e para conseguirem juntos aproveitar a vida, passear, enfim, a qualidade de vida melhorou muito, ficou muito mais fácil viver hoje, por comparação com 100 anos atrás, de maneira que essa mudança de qualidade de vida tinha que vir acompanhada de uma mudança de critério também, de admiração e de tipo de valor, e que tipo de pessoa vai combinar melhor com a gente. Então a ideia das afinidades só aparece no momento no discurso, então já não se fala mais da tampa e da panela, não se fala mais expressões que eram usuais antigamente, tipo dois bicudos não se beijam, né? Que era a expressão de antigamente, falando que tinha que ser sempre um bicudo com um sem bico, e, portanto, um negócio que não ia combinar muito bem depois, mas que, na verdade, parecia que dava um determinado encaixe. Agora, hoje se fala em almas gêmeas. Né? Falam em almas gêmeas, mas não procuram almas gêmeas. Ou então procuram almas gêmeas em umas afinidades tão superficiais que às vezes também eu fico perplexo. Eles falam assim, nós somos muito parecidos, a gente gosta de praia, de cinema, de balada. Isso aí não é difícil de encontrar parceiro com esse tipo de afinidade. Né? Do ponto de vista erótico, do ponto de vista sexual, nós passamos por um período muito interessante de evolução entre 1968, que foi o marco do início da liberação da sexualidade, até talvez 1980, 80 e pouco, quando, inclusive, através de várias publicações e das coisas que a gente conseguiu aprender, os moços conseguiram se sentir menos exigidos em termos de performance sexual. As moças descobriram que, na verdade, o orgasmo clitoriano não era um sinal de imaturidade emocional, como o Freud mesmo ainda dizia, que o orgasmo vaginal era e é uma coisa pouco provável e menos frequente do que o clitoriano, e que o orgasmo clitoriano tinha a sua dignidade idêntica à do vaginal, e isso foi até
o tema de um desses relatórios que virou best-seller no mundo, não pela qualidade, mas porque defendia esta ideia, que era o relatório da senhora Heitz, que não era nem psicóloga, mas que fez uma pesquisa também, meia boca, mas que chegava a uma conclusão verdadeira, não é? De que realmente o orgasmo clitoriano era o majoritário entre as moças e não era sinal de imaturidade nenhuma. É evidente também que tudo isso criou um clima de mais autonomia, mais liberdade, dos moços e rapazes, e homens e mulheres, aprenderem a talvez conviver um pouco mais livremente com a sexualidade descontraída, menos exigente de performance, e mais à vontade. Algumas moças aprendendo a conhecer melhor o seu corpo, se pesquisando, coisa que não fazia, ninguém encostava nas suas... Nenhuma moça encostava nas suas partes íntimas, né? E também mal olhavam também as partes íntimas do seu cônjuge, né? Os cônjuges mal se olhavam, né? Era tudo mais para debaixo do lençol ou com a luz apagada. Então, tudo muito esquisito antigamente. E, de repente, ficou tudo mais escancarado. Aí, depois disso, começou um período que vem até hoje, muito complicado, na minha opinião, que diz respeito às mudanças sob o impacto e a influência da indústria pornográfica, né? E também de uma moda relacionada intensamente com, vamos dizer assim, preocupação excessiva com aparência física, com beleza, com magreza, né? E todo mundo voltou a ficar muito envergonhado dos seus corpos imperfeitos, né? Todo mundo tentando reformá-los, né? E a indústria da medicina a serviço em boa parte dessa reformulação toda. Esse é um período em que, junto com isso, vem a indústria pornográfica, que acaba impondo ou imprimindo à relação sexual um caráter quase de ginástica, de uma coisa burocrática, né? Mecânica, cheia de performances padronizadas e todo mundo tendo que seguir aquele padrão. Voltamos para trás em vários itens, um deles, esse do orgasmo feminino, porque nos filmes as moças evidentemente têm orgasmo vaginal, não é? Falso, mas não faz mal. E aí também as moças reais começaram a fingir orgasmo. Então o orgasmo passou a ser um motivo. O orgasmo vaginal é fingimento muito frequente, muito mais frequente do que era. Sempre foi um pouco, mas agora muito, né? Voltou tudo de novo. Os homens voltaram a se preocupar com o tamanho dos seus pênis, que tinham se desligado desse assunto, mas agora voltaram. Outro dia, mesmo na CBN, um rapaz me pergunta: você tem certeza que não é importante mesmo? Eu respondi para ele: não é importante. E tudo por e-mail, né? E ele falou: mas por que então as moças falam tanto que é importante, que elas comentam esse assunto? Eu falei: eu não conheço essas moças. E se elas comentam porque elas estão imitando o que as moças dos filmes eróticos falam. Porque nos filmes eróticos elas falam isso mesmo, né? Como é importante ter um pênis grande. Mas é só nos filmes, porque no filme é importante mesmo, porque é fotogênico, né? É prático. Terrível, mas é assim mesmo. Quer dizer, então andamos para trás um pouquinho nisso aqui. A sexualidade hoje piorou de qualidade, todo mundo não reclama, porque ficou feio reclamar também. Mas eu vos digo, né, as pessoas estão mais insatisfeitas do que já estiveram. Nos anos 70, 80, estavam muito mais contentes do que hoje. E, inclusive com a sua aparência física, com suas imperfeiçõezinhas, que também, até então, não machucavam, não doíam. O número de pessoas que hoje acham fundamental fazer plásticas, fazer coisas que de moldagem do corpo, peitos de silicone, que também a gente tem alguma dificuldade de entender por que tantos, não é? Assim, de todo modo, é o que temos visto no momento. Do ponto de vista da grande evolução, efetivamente, aconteceu talvez o seguinte: saiu um pouquinho daquele tumulto nebuloso em que
o amor e o sexo parecia um assunto completamente desconhecido, para parecer que as pessoas conhecem um pouco mais ou um pouco melhor do assunto. Ainda muito menos do que deveriam e muito menos do que deveríamos, inclusive nós, os profissionais de psicologia. Temos muito ainda que avançar, muito que conhecer, principalmente na questão da sexualidade. Na questão do amor, aí, talvez um pouco por pretensão minha, eu acho que eu contribuí para avanços bastante relevantes. Né? Um deles é este, de que realmente temos que sair da ideia das diferenças para a das afinidades. O mundo se modifica, as exigências e as expectativas aquilo que um casal precisa e espera um do outro hoje, evidentemente, passa por afinidades grandes de caráter, de temperamento, de gosto. Nós vamos ter que aprender a conviver também melhor com as diferenças e respeitar essas diferenças. Mas, enfim, avanços na área do amor que vão ter que acontecer ainda e que, por enquanto, são só discursos. Na prática, continuamos vivendo casamentos muito parecidos com os de antigamente, com uma facilidade muito maior para divórcios e, portanto, os números de divórcios continuam crescendo. Não é? Se nós tivéssemos realmente avançado o que seria necessário, e se as pessoas tivessem entendido o que tem que entender antes de se comprometer matrimonialmente, provavelmente o número de divórcios já teria começado a decrescer. Não é? E ele continua altíssimo. Em países do primeiro mundo, e em cidades grandes, por exemplo, tem alguns com estatística bem definida. Em Paris, centro, não é? 75% dos casamentos terminam em divórcio. Nas populações gerais dos Estados Unidos, população geral dos Estados Unidos, 50% dos casamentos terminam em divórcio. É um número bastante alto, não é? Porque na população geral, imaginar também Nova York, Boston, grandes centros, provavelmente o número é parecido com esse de Paris. Quer dizer, 3/4 dos casamentos terminam em separação em menos de 10, 15 anos. O que, evidentemente, é um sinal de que continuamos a escolher muito mal. Né? Outra variável também contemporânea é o aumento do número de anos de vida. A vida média se modificou completamente nesses 50, 60 anos. E com esse aumento da vida média, começaram a surgir inúmeros casos de divórcio de pessoas mais velhas. Né? Então, uma pessoa pode se divorciar aos 50 anos de idade, casar de novo aos 60 anos de idade e ainda fazer bodas de prata. Né? Isso era, nessa faixa etária, provavelmente ninguém mais se separava, porque já estava todo mundo com a ideia de que já estava mais para lá do que para cá. Né? E hoje não. Hoje tem uma expectativa de vida média em determinada classe social e entre pessoas que se cuidam para mais de 80 anos e, portanto, isso também modifica completamente. O fato de existirem separações e segundos casamentos também faz com que comece a existir namoro entre pessoas que já foram casadas. Então, nós temos aí um outro modelo de namoro, que é o namoro das pessoas casadas com filhos, etc. E que, ainda assim, quando começam a namorar e se sentem envolvidas e comprometidas sentimentalmente, começam a pensar em casamento. Casamento quer dizer coabitar, juntar tudo, o que nem sempre é uma boa ideia. Né? Mas parece que existe uma obsessão tradicional com esse assunto de casamento, de maneira que as pessoas às vezes não cogitam da hipótese, por exemplo, de namorarem por tempo indeterminado, não é? Já que cada um tem seus filhos, cada um tem sua, vamos dizer assim, sua estrutura financeira já constituída também, e que nem sempre tudo isso combina tão bem para juntarem, né, os filhos deste casamento, os filhos daquele casamento, os problemas que se avolumam em decorrência de um número maior de pessoas participando, vamos dizer assim, das decisões. Então, e tumultuando. Né? Eu já vi vários segundos casamentos terminarem por falta de visão de quão importante seria, talvez, preservar um pouco da vida individual de cada um no que diz respeito aos resíduos dos casamentos anteriores. Né? Então, também aí fica claro como ainda é forte essa ideia enraizada de que não só o namoro e o amor, portanto, pede namoro, como o namoro pede compromisso, e o compromisso pede casamento. Casamento, não é? Não é ainda fácil as pessoas aceitarem a ideia de que se pode namorar.
só, né? Namorar como estado definitivo de vida, ou pelo menos por longo tempo, né? Sem achar que isso é uma condição inferior, ou menos nobre, ou menos legítima. Parece que quem ama, né, quer casar. E as mulheres continuam na frente desta cruzada, né? E os homens, com frequência, acompanhando, nem sempre tão felizes assim. O que a gente pode esperar do futuro, né? Eu deixei para falar pouquinho sobre o amanhã, porque a verdade é que tem um autor que estuda muito a contemporaneidade, que é o Zygmunt Bauman, que escreveu vários livros, entre eles o mais conhecido, que é a Modernidade Líquida, mas ele tem depois vários outros, inclusive algumas cartas sobre, adendos a essa modernidade líquida, em que ele diz que o futuro é absolutamente imprevisível hoje. Não sei se é totalmente imprevisível, talvez do ponto de vista político, sociológico, econômico, seja, e avanço tecnológico, seja realmente quase que imprevisível. Mas eu vou tentar dar uns chutes aqui, né? E se tiver errado também não é grave, porque né, se for chute para daqui uns 30 anos e eu tiver errado, também não vou estar aqui mais para ser cobrado, né, desses erros. Né? Mas então, eu acho que vai aumentar o número de pessoas com condições de pensar fora do padrão, ou seja, que vai conseguir imaginar a ideia do casamento como uma das hipóteses só, ou seja, que vai poder imaginar, primeiro, de viver sozinho mesmo, né? Que é uma coisa que tem lá seus desconfortos, né? Deixa uma certa sensação de incompletude, mas também é bom deixar claro que mal acompanhado deixa muitas sensações ruins também, né? Então, é muito mais uma questão de, vamos dizer assim, de status social, a ideia de mal casado ser melhor do que sozinho, do que qualidade de vida. Qualidade de vida sozinho é melhor do que mal casado. Né? Mal casado é muito ruim. E está cada vez pior, porque antigamente era mais fácil os casamentos, porque era tudo muito regulamentado, também não tinha muita coisa para fazer. A vida era muito simples. Né? Pessoas iam de casa para o trabalho, do trabalho para casa, à noite todo mundo ouvia alguma coisa, ou ouvia alguma coisinha no rádio e ia dormir. Hoje tem 100 canais de televisão, muitos programas para fazer. Se um gosta de umas coisas, o outro gosta muito de outras coisas, essas diferenças hoje machucam muito, aborrecem muito, muito mais do que antigamente, que não tinha nada para fazer. Né? Então, todo mundo fazer nada é mais fácil obedecer, não é, um ao outro, vamos dizer assim. Vamos fazer nada. Tá bom, já tem nada para fazer. Né? Algumas mulheres, principalmente, vão acabar priorizando a carreira sobre o casamento, principalmente sobre a maternidade. Isso também cresce no mundo inteiro. O número de mulheres que não quer ter filho, ou formalmente não quer ter filho, também vem crescendo bastante. E isso é uma novidade relevante, porque até o mundo de antigamente, ou seja, quando eu pensei nessas coisas pela primeira vez como ser humano, toda vez que uma moça e um rapaz se casavam e fazia um ano já que estavam casados e não tinham filho, o problema era saber qual dos dois tinha problema. Né? Provavelmente ela. Né? Porque não era possível não querer ter filho. E muito menos postergar muito. E já tinha pílula, mesmo depois da pílula. Né? Então a pílula parece que servia mais para a vida sexual fora do casamento do que para dentro do casamento. A pílula mesmo passava a ser usada para valer a partir do terceiro filho, porque o primeiro, já que tinha um, também tinha que ter o segundo, porque não é bom ter filho único. Todo mundo decide umas coisas que a gente não sabe de onde que tiraram. Né? E nada que prove que filho único é pior ou melhor do que 2 filhos ou 3 filhos. Eu acho pessoalmente que 2 talvez seja o pior número de todos, ou 3. Né? Um favorito de um favorito de outro e um favorito de ninguém. Algumas carreiras nem são compatíveis com a vida profissional, com a vida sentimental estável, não é? Imaginar um médico ou uma médica que queira fazer parte de grupos tipo Médicos Sem Fronteira, coisas desta ordem, né? Pessoas que vão buscar um tipo de atividade talvez
junto com grupos de índios ou tribos de indígenas, gente que gosta de fazer pesquisa de campo em antropologia, etc. São estilos de vida talvez muito menos compatíveis com a ideia do matrimônio, e essas opções, esses encaminhamentos de vida alternativa, vamos dizer assim, provavelmente tenderão a se tornar cada vez mais comuns. Não obrigatoriamente majoritários, mas cada vez mais comuns. Esse aumento do número de moças bem estabelecidas e esse desequilíbrio entre, vamos dizer, o número de moças instruídas e o número de rapazes instruídos, sendo de 6 para 4, também eu acho que cria uma novidade que deverá se transformar junto com uma outra visão, que para mim é muito clara, acerca da sexualidade, que as pessoas vão, aos pouquinhos, perceber, talvez, que a sexualidade é mesmo um fenômeno pessoal. Eu acho que a internet, inclusive, contribui muito para isso, né? Para as pessoas descobrirem que o sexo é um fenômeno que vive na imaginação. Aliás, antes da internet mesmo, os meninos e meninas da minha geração, mas principalmente os meninos, eles se masturbavam imaginando coisas, né? Fechavam os olhos e imaginavam situações eróticas, né? Coisas parecidíssimas com os filmes que hoje se assiste, porque também não é que a criatividade é muito grande, né? É tudo a mesma coisa. Os filmes e as historinhas são sempre as mesmas. Substituiu-se o imaginário, a imaginação, por uma coisa objetiva que fica olhando lá, acesso facílimo, gratuito e infinito na internet, né? Mas a internet mostra também o quanto, uma vez estimulado o erotismo individual, através de algum estímulo, ou imaginário, ou objetivo visual, principalmente para os homens, o fenômeno depois se processa individualmente. Mesmo nas trocas de carícia entre duas pessoas, eu já disse isso várias vezes, na hora mesmo do prazer, todo mundo fecha o olho, quer dizer, o outro desaparece, não é? Então, o fenômeno é pessoal, é individual, né? Então, esse fenômeno individual, pessoal, ele, quando se levar a sério essas observações, que são óbvias, né? Todo mundo sabe que isso é verdade. Ao levar isso a sério, tem que desaparecer, inclusive, a própria ideia de hétero e homossexualidade. Quer dizer, sexualidade é a palavra. Não tem hétero e homo, né? Sexualidade, ou seja, eu me estimulo ou sozinho ou através de troca de carícias com quem eu quiser. Então, essa não é nem bissexualidade também, é sexualidade, né? Como eu imagino que a coisa vai evoluir. Com essa sobra de moças, em relação ao número de rapazes, e com o fato de que moças podem ser muito boas amigas, também não tem nenhum tipo de preconceito social em relação à intimidade física de duas meninas. Mesmo a própria indústria pornográfica tem estimulado essa aproximação de duas mulheres, porque duas mulheres podem transar sem ser tratadas e classificadas como homossexuais, diferentemente do que ainda acontece com os homens, não é? Então, evidente também que a gente pode imaginar que vai crescer o número de moças, talvez namorando e até mesmo casando com moças, não é? Isso é uma coisa que já está ocorrendo, né? Esse crescimento do número de romances, vamos dizer assim, entre duas mulheres. E o sexo acompanha o romance, não é que é homossexualidade. É o sexo acompanhando o romance, quer dizer, o futuro não é homo nem hétero, eu volto a dizer, o futuro é sexualidade. Sexualidade entendida como um fenômeno mais do que tudo individual, e a interatividade, se definindo em função basicamente do encantamento sentimental. Essa é uma das coisas que eu acho que vai realmente acontecer. Acho que os elos românticos de má qualidade vão desaparecer de vez, porque eles não se sustentam. Não é? Acho que isso ainda é um resíduo de antes. Não é? Acho que realmente as pessoas vão ou ficar sozinhas ou estabelecer vínculos de qualidade. E vínculos de qualidade são aqueles que ajudam a gente a prosperar, a crescer. Não é muito difícil e não é questão de conceitos complicados. Se num relacionamento a gente é posto para baixo, a gente vê que a gente está sendo derrubado, a gente está sendo, vamos dizer, a autoestima da gente cada vez mais sendo denegrida, diminuída, né? Isso aí é ruim, né? O que é bom?
um relacionamento em que ambos crescem, florescem, em que realmente o convívio e a companhia faz com que, anos depois, os dois possam dizer que estão melhores do que antes, que estão progredindo, que estão crescendo, que estão evoluindo, que um está contribuindo para o crescimento e a evolução do outro. Né? Quase sempre isso se dá entre pessoas, primeiro, intelectualmente honestas, segundo, de caráter mais ou menos estável, e terceiro, onde existam afinidades e gostos e, principalmente, respeito pelas diferenças que são inevitáveis. Esse, para mim, é para onde caminhamos. Estamos muito longe disso ainda, porque isso, no fundo, significa a reintrodução do elemento racional no fenômeno do amor. Ou seja, o amor não existia há, 150 anos atrás, como definição de escolha de namoro e de casamento. As pessoas todos se casavam por arranjos e às vezes se conheciam na véspera do casamento. De repente, rompe-se isso e vai-se para o oposto, a flechada do cupido. Ninguém mais precisa saber por que ama, ama porque ama e pronto. E aí dá tudo errado também. Muito mais errado, aliás, do que no tempo que se casava por arranjo de família, porque a expectativa era menor e porque no arranjo de família tinha uma certa quantidade de escolhas por afinidade, né? Aliás, o critério mesmo das famílias era de afinidade. Então, dava mais certo muitos casamentos de antigamente. Esse volume de erros e de equívocos, evidentemente, tem nos ajudado e temos aprendido a conhecer melhor o fenômeno do amor. O fenômeno da sexualidade está um pouquinho mais atrasado, porque está sendo prejudicado por força dessas variáveis da indústria, da pornografia e também dessa preocupação excessiva com a aparência física, como se isso fosse tão indispensável para a vida erótica. E eu penso que tudo isso vai contribuir para o clareamento verdadeiro do que sejam as relações. Ainda a maioria vai preferir viver a dois, porque isso parece que é uma das fórmulas que não é só por obsessão ou porque é difícil as pessoas abrirem mão de padrões tradicionais, mas também porque parece que é do agrado das pessoas esse tipo de solução. Viver a dois, quer dizer, casados ou formalmente ou não, é a mesma coisa, e com ou sem filhos, porque também vai crescer o número de pessoas sem filhos, o que também já está acontecendo. Né? Mesmo em países como o nosso, onde há 15 anos atrás os médicos falavam que precisava fazer campanhas para o controle da natalidade, ninguém mais fala nisso, porque o número de filhos por mulher já está abaixo de 2, que é o número de equilíbrio da população. A população só está crescendo ainda porque a vida média está subindo. O número de filhos por mulher no Brasil acho que está em 1,8, quer dizer, número que é igual ao da Europa Ocidental, ou seja, não estamos mais crescendo em termos populacionais verdadeiros, estamos envelhecendo só. Né? Bom, esses são os meus chutes futuros e também meus sonhos, porque eu gostaria demais que isso evoluísse desta maneira. Eu acho que é, vamos dizer assim, um caminho que vai fazer as pessoas mais felizes do que tem sido até aqui. Isso aí. Obrigado, Dr. Gicovati, por essa brilhante conversa sobre namoro, com essa linguagem tão bem-humorada e clara. Muito obrigado. Então, eu acredito que todos vocês agora tenham vontade de participar. Então, não duvidem, levantem a mão. Sejam objetivos, tentando fazer uma pergunta objetiva, mas vamos começar agora com a internet. Então, a primeira pergunta é a internet e depois passaremos para as perguntas de vocês, dos presentes. Boa noite, Gicovati. Chegaram várias perguntas aqui, muita gente com dúvida. Um dos temas abordados, você falou de vários tipos de namoro, né? O namoro tinha o apoio da família antes, tinha que ter esse aval da família, depois essa evolução do namoro. E falaram aqui de um tipo novo de namoro, entre aspas, que é do amigo com benefícios. O Marcos Henrique que levanta essa bola. Ele queria saber a sua opinião sobre essa atual moda do amigos com benefícios. O que quer dizer amigos com benefícios? Tá vendo? Acho que é amizade colorida, né? Eu acho que deve ser. Amizade colorida. Então, eu acho que essa é uma... Bom, mudou o nome só, mas na verdade
a Amizade Colorida já é uma tentativa já de uns 30 anos atrás, que não deu certo. Né? Sabe que tem muitas coisas que já foram testadas naquela época, e que não funcionam. Naquela época, eu digo, no início dos movimentos emancipatórios, a partir dos anos 60, que... Desculpe. Eu não estou acostumado com esse fiapinho aqui. Eu sou do tempo do microfone, outros microfones. Então, no início dos anos, fim dos anos 60, começo dos 70, apareceram várias tentativas de transformar, vamos dizer assim, as relações afetivas em relações menos exigentes de fidelidade. Então, apareceu o tema do casamento aberto, o livro. Esse termo é o título de um livro que saiu no início dos anos 70, nos Estados Unidos, que foi um sucesso na época. Na época tinha um certo sentido, porque tinha muita gente que tinha se casado antes de ter, dos casais, e principalmente das moças, terem vida sexual antes do casamento. Então elas ficavam com aquela dúvida de ter tido só um parceiro a vida inteira, queriam, de repente, eventualmente, saber como é que é outro parceiro sexual. O casamento aberto não funcionou. Na maior parte das vezes, alguém acaba se envolvendo, se apaixonando por uma terceira pessoa, e isso foi fator de ruptura e separação. Outra tentativa da época foram os clubes de swing, onde os casais então iam juntos desfrutar do erotismo. Até hoje, de vez em quando, renasce um pouco essa moda. É sempre uma moda muito circunscrita, interessa a um número pequeno de pessoas e também não leva para lugar nenhum, a não ser para um monte de desajustes. A ideia da amizade colorida é uma ideia parecida, quer dizer, vamos pegar os amigos, que são pessoas com as quais a gente já tem grande convívio, até para criar um clima legal, porque depois do sexo, o maior problema para os homens é depois do sexo, né? Porque depois do sexo realmente dá um vazio danado e uma vontade de desaparecer dali, a menos que a gente ache graça na companhia. E, achando graça na companhia, não teria essa urgência de desaparecer. Evidentemente, então, a amizade colorida seria boa nesse aspecto. Porém, infelizmente, também costuma acontecer que alguém acaba se envolvendo. Não é? Principalmente, e mais comumente, até as moças acabam achando mais graça daquilo ali e não querem ficar só naquele encontro casual. A ideia do sexo casual, quer dizer, sem compromisso, provavelmente não vai prosperar. Não vai prosperar em caminho nenhum. Ele vai, aos pouquinhos, provavelmente ser substituído pelo sexo virtual. Eu não acho nem que os homens vão ter mais interesse no sexo casual. Bom, Dr. Gicovati, vamos passar para mais uma pergunta da internet e depois comunicamos a quem quiser fazer uma pergunta, venha até aqui. A máquina já está disposta, a câmera já está disposta para a gravação, então poderão fazer as perguntas daqui, desse lugar onde eu me encontro. Então, vamos passar de novo para a internet. Agora uma pergunta de uma mulher, a Tati. Ela quer saber se os homens ainda hoje separam mulher para casar e mulher para transar. Essa é uma boa pergunta. Eu diria o seguinte, tem os que sim e os que não, porque os homens é uma coisa muito genérica e, na verdade, tem mais de um modelo de homens. Né? Tem homens que realmente acham essa divisão absolutamente não relevante, quer dizer, acham que moças legais podem ser moças com as quais eles pretendem também transar. E caso esse envolvimento, essa conversa, essa transa e eventuais conversas seja agradável e prospere, podem pensar, sim, num compromisso futuro. E tem outros que dividem claramente. As moças fáceis, que eles chamam até hoje assim, são moças que eles se conseguem ter intimidade muito rapidamente e eles se desinteressam do ponto de vista sentimental e de compromisso por não confiarem no caráter e na integridade delas. O que é um grave erro, porque está cheio de moças legais que não são, vamos dizer assim, tão respeitadoras da ideia de que tem que não sei quantas vezes sair para depois transar, e outras que também têm caráter muito duvidoso e que sabem fazer esse joguinho de demorar para transar só para o cara pensar que elas são mais sérias.
Mas tem, sim, tem homens assim e tem homens que não são assim. E ó, eu recomendo sempre o seguinte, os que são assim, esses que dividem as mulheres desse jeito, não são bons parceiros. É melhor deixar eles fora, porque eles têm uma visão, às vezes, um pouco machista, tradicional, e não são os mais adoráveis futuros maridos. Bom, doutor Gicovati, estamos aguardando aqui alguém que queira fazer alguma pergunta. Venham até aqui, por favor. Ninguém vai venham perguntar? até aqui, aguardamos a sua presença, por favor. Meu nome é Silvia e eu queria perguntar o seguinte. O senhor disse que está havendo um retorno no futuro para aquela ideia mais racional de juntar os casais, né? Mas o que a gente nota é que mesmo quando havia aqueles casamentos combinados e tal, havia muito romance correndo por fora, né? Mulheres que se apaixonavam, homens que se apaixonavam por outras mulheres. Então, como que fica isso nesse caso? Não, mas eu acho que então não fui claro. Na minha cabeça é o seguinte, o retorno para uma ideia de racionalidade não exclui o amor. O que eu acho é o seguinte, o indivíduo, quando está maduro emocionalmente, razão e coração combinam. Quando só a razão escolhe, não funciona. Quando é só o coração que escolhe e o indivíduo não está maduro, escolhe errado. Quando o indivíduo está maduro, ele escolhe com o coração e com a razão. Por acaso, o que encanta também é o que serve. Então, aí não precisa procurar mais nada fora, não. Né? Evidentemente que esse número de pessoas que já estão próximas deste ideal, que no fundo é o da alma gêmea, e, portanto, é alguma coisa que já se fala, não se faz, mas já se fala e pensa, é um número bastante pequeno ainda, mas eu acho que ele tende a aumentar. Né? Pequeno mesmo, coisa de talvez inferior a 5% dos casamentos. Mas eu não vejo nenhuma dificuldade de eu me encantar por uma pessoa certa. Quer dizer, 3 avais, é o que eu digo sempre. O aval da razão, e tem que da razão, do coração, e o aval erótico. E tem que ser nessa ordem. É que, às vezes, muitas vezes, os homens principalmente, fazem essa ordem inversa. Então, começa no erótico, então a moça muito bonita, sensual, provocante, etc. Aí ficam encantados pelo jeitinho dela, o coração também vai, e a razão aí já perdeu toda a força para opinar. E aí, então, ele vai, depois vai melhorar, quando casar Sara, essas coisas todas, que todo mundo sabe que não funciona. Doutor Gicovati, passamos a palavra para a Julieta, que é uma psiquiatra infantil. Em primeiro lugar, parabéns pela palestra. E eu queria trazer, assim, compartilhar uma observação do meu consultório como psiquiatra infantil. Eu atendo muitas crianças, filhas de pais separados, e tenho uma parcela, então faz parte do meu protocolo entrevistar o pai e a mãe, às vezes separadamente, porque são separados, e eu observo assim, uma parcela assim, que os pais ainda se gostam, e apesar disso estão separados. E muitas vezes o motivo é assim, que preservar a família, sustentar essa família, é dificílimo perante assim, o empuxo assim, da família de origem, querer esses filhos de volta. Assim. Então, tem muitos ataques dos avós, muita interferência de família. Hoje, então, que o casamento perdeu essa importância, você acha assim, que também há uma sabotagem assim, das famílias deixarem os seus filhos formarem as suas próprias famílias? Não entendi exatamente o que você quer dizer. Tá... Porque eles se gostam e se separam se gostando? Por interferência das famílias, é isso? Muita briga, assim, as famílias. Famílias. Isso é um sinal de imaturidade dos que se separam, né? Se separar por força vamos dizer assim, de pressões familiares, ou deixar a pressão familiar interferir a ponto de gerar a ruptura da aliança, é uma coisa que, de fato, às vezes acontece, mas acontece justamente naquelas pessoas que ainda são mais filhos do que cônjuges, ou mais filhos do que pais. Né? E, portanto, ainda muito mais imaturos do que deveriam ser na hora de ter filho. É outra coisa que também as pessoas deviam pensar muito bem, é para ter filho. E ter filho é uma coisa séria, e só deviam ter no momento em que eles tivessem vigor para poder, inclusive, enquadrar os avós, porque avós
são personagens relevantes dessa história dos filhos sempre, né? E eles têm que ficar numa posição, vamos dizer assim, menos agressiva e menos autoritária, e que permitisse, vamos dizer assim, ao casal, né, dar continuidade para a vida. Mas não sei se gostam o suficiente para ficar juntos ou se tem força suficiente para enfrentar essa diversidade familiar. Bem, Jacobati, passamos para Wagner, geriatra. Dr. Jacobati, eu acompanho o trabalho do senhor já há um certo tempo e quero parabenizá-lo também pela palestra. A questão é a seguinte: eu queria que o senhor fizesse uma relação entre o ciúme ontem, hoje. Essa é a questão. E amanhã ainda não sabemos. Né? Obrigado. Então, outra pergunta dificílima de lidar. O ciúme provavelmente corresponde a um fenômeno complexo. Eu acho que o ciúme, em primeiro lugar, tem que ser separado em dois fortes e grandes ingredientes, que são o ciúme sentimental e o ciúme sexual. Né? Eu acho que o ciúme sentimental é bastante diferente do ciúme sexual. O ciúme sentimental não tem, não implica obrigatoriamente ameaça. Eu posso ter ciúme, por exemplo, da relação da minha mulher com a mãe dela ou com o irmão dela, sem isso significar nenhuma ameaça. Ou mesmo da minha mulher com um filho. Não é? Filho que seja meu também, ou filho de um casamento anterior. Tudo isso não ameaça a estabilidade do meu vínculo com ela, porém gera uma tensão e um desconforto que pode ser muito grande. Não é? Então o ciúme tem o sentimental tem esta propriedade. Parece que sempre que eu sinto que eu não sou a prioridade, o número um na coisa, eu fico incomodado, irritado e ameaçado, vamos dizer, mais frustrado, mais machucado, mais revoltado. Eu acho que esse ciúme sentimental, ele tem base até um pouco biológica. Eu acho que ele existe também nos animais. Né? Quem tem cachorro doméstico sabe, não é? Cachorro mais... Eu digo doméstico porque tem cachorro e cachorro filho. Né? Então, o cachorro filho tem ciúme do outro cachorro, se tiver o segundo cachorro, tem ciúme até do filho, tem ciúme de qualquer pessoa que chega perto do dono. Né? Então, esse cachorro, o ciúme no cachorro dificilmente seria só injetado pelos humanos. As crianças têm ciúme umas das outras, nasceu o segundo filho, todo mundo sabe que isso aqui irrita profundamente o primeiro filho, e esse ciúme, então, é um ciúme basicamente sentimental, de vontade de exclusividade, e se não exclusividade, pelo menos prioridade. Né? Então, eu acho que esse elemento é o ciúme sentimental. Não é ameaça, mas incomoda muito. E para esse eu não vejo, vamos dizer assim, solução. Né? Porque pode ser amainado, a gente pode maneirar, e principalmente avisar o outro. Olha, na minha presença, trata de dar um pouco mais de bola para mim, porque senão eu fico incomodado. Né? E acho que é melhor falar, porque não adianta também fingir que não sente. Né? E depois existe o ciúme sexual, se sentir ameaçado mesmo de ser trocado por um outro parceiro. Este ciúme, eu acho que depende muito, primeiro, da confiabilidade do parceiro e da sua autoconfiança. Ele depende dessas duas variáveis. Quanto eu confio na pessoa com a qual eu estou e quanto eu confio no meu taco, vamos dizer assim. Né? Então, numa boa autoconfiança, se essa desconfiança existir, é provavelmente em função da falta de solidez do caráter e da personalidade da outra pessoa. Porque se for um tipo o parceiro, né, mais imaturo, mais egoísta, como eu costumo chamar, mais estourado, mais intolerante à frustração, se ele tiver muita vontade, como ele não tolera a frustração, se ele tiver alguma vontade muito grande, ele apronta mesmo. Né? E como vontade muito grande é cada vez mais fácil de acontecer e de ter, então fica muito difícil da gente se sentir ameaçado mesmo por esse tipo de parceiro. Eu acho que no futuro isso vai desaparecer porque as pessoas vão dar preferência para ter parceiros mais confiáveis. Né? Parceiros que sejam mais maduros e que, sendo mais maduros, tenham um desejo, porque todo mundo tem, mas tem razão e discernimento para poder domesticar o seu desejo. Há anos que eu digo que desejo não é ordem. Desejo é só um desejo.
desejo é uma coisa que não realizada não mata, não faz coisa nenhuma. Dá uma frustraçãozinha que logo passa também. Tem uma pergunta? Por favor. Tudo bem? Já que a racionalidade é o fator principal para a gente poder se desenvolver nos nossos relacionamentos, eu acho que isso depende de valores, né? Acho que talvez a gente não tenha valores morais, éticos, bem definidos na sociedade. Então, aonde encontrá-los? Na ciência, na espiritualidade, na filosofia? Qual seria o caminho para quem quer essa racionalidade? Então, eu acho que é onde cada um encontra vamos dizer assim, na fonte, vamos dizer, bebe da fonte que lhe pareça mais inspiradora, não é? Realmente a reflexão moral saiu de moda e por um bom tempo tem sido posta de lado, não é? Não por mim, né? Eu sou um cara que levo muito a sério exatamente esse aspecto, porque eu acho ele fundamental. Porque o amor, segundo já os gregos, né, que também eram bem racionais, apesar de tudo, né, mas no banquete do Platão aparece isso, né, que o amor deriva da admiração. E a admiração significa você ver no outro propriedades que te encantam, não é? Propriedades que você valoriza. Né? Então tem valor embutido na palavra admiração. Né? O problema é saber os critérios de admiração. Aliás, uma das razões que pode fazer com que um relacionamento termine depois de X anos é justamente mudar o critério de admiração de um dos dois. Né? Se mudar o critério de admiração, evidentemente mudam os formatos, vamos dizer assim, através dos quais as pessoas vão se encantar. E aí o sentimento entra em colapso. Né? Então, eu acho que esses valores, eles deveriam, do meu ponto de vista, primeiro, alguns integram todos esses elementos que você falou. Quer dizer, você pode, do ponto de vista, vamos dizer assim, mais concreto, imaginar que a integridade moral de uma pessoa se fundamenta justamente no domínio da própria razão sobre as emoções. Você pode ver desta maneira. Nós vivemos esse período que está terminando, no meu ponto de vista, como um período em que a razão mandava menos do que as emoções. Emoções, sentimentos, né? O desejo era o rei, era e é ainda para muitos colegas meus, o rei da cocada. E eu acho o desejo um perigo, porque se você deixar o desejo reinando, realmente não tem estabilidade, solidez para vínculo nenhum. Eu acho que a racionalidade, a integridade e honrar aquilo que a gente combina, né, é a fórmula que permite, vamos dizer, imaginar qualquer código de valores, inclusive esse, né, de você, sem precisar ir muito longe vamos dizer assim, em reflexões religiosas, mas o princípio mínimo da equanimidade, não fazer aos outros o que você não quer que façam para você. Isso aqui, só isso já quebrava um bom galho em termos de valores. Scovati, passo a palavra para o Carlos. Boa noite, doutor. O senhor fez a colocação que a mulher hoje, né, algumas, né, lógico, não estão querendo ter filhos, né? E eu acredito que isso se deve, né, no âmago dessa mulher, ela quer ter filhos. Só que o sistema econômico não permite, porque essa mulher precisa trabalhar, certo? A jornada às vezes é grande, né? A gente pode extrapolar para uma executiva, não sei, mas no geral é assim hoje em dia. Ninguém tem tempo para mais nada. O mundo se tornou multirracional. Né? E aí eu estou falando do ambiente, não do indivíduo. Então, eu acho que também tem isso, mas não acho que tem só isso. Eu acho que tem mulheres que não querem mesmo ter filho. Né? E eu não acho que é da natureza da mulher ter filho. Eu acho que sabe, eu acho que os filhos não são fruto do instinto materno. O instinto materno surge quando a criança nasce, quer dizer, quando começa a secretar os hormônios que geram a lactação, né, prolactina, etc. Os filhos são fruto do instinto sexual. Né? E tem muitas mulheres que realmente optam por não ter filhos, nunca vi elas se arrependerem. Viu?
Então, eu não acho que é só razões operacionais. Tem muitas mulheres que não querem ter filho mesmo, acham que não compensa, não convém, não é o caso. Né? E podem, inclusive, gostar de crianças, mas gostam de ter sobrinhos e não filhos. Não acho que é obrigatório gostar de ter filho ou querer ter filho. Não acho mesmo. Né? Agora, tem umas que realmente, às vezes, são impedidas pela circunstância prática da vida adversa que leva. Também não acho que é uma questão de achar. A gente ouve gente o tempo todo no consultório e tem algumas moças que dizem que não querem ter filho e ninguém acredita que elas não querem ter filho. Que nem você. Está cheio de moças que não querem mesmo. E no futuro vai ter cada vez mais moças que não querem, até podendo, não querem ter filho. E não querem, inclusive, e não por causa de jornada de trabalho, às vezes elas querem vida mais sossegada, porque filho dá um trabalho danado. Olha, vamos conversar? Filho dá um trabalho danado, custa um dinheirão. Antigamente, os filhos cuidavam da gente na velhice. Hoje, você sabe muito bem que se eles um dia conseguirem se tornar independentes da gente, já está bom demais. Né? Então, tecnicamente, virou mau negócio ter filho. Flávio, estamos aguardando mais perguntas da plateia. Enquanto isso, passamos a pergunta para a internet. Flávio, chegou uma pergunta do Bruno Salles a respeito do... Ele faz a seguinte pergunta, se é possível o relacionamento sem o sexo. Possível é. Mas depende de você talvez encontrar algum parceiro que esteja disposto a isso, né? Na prática, quase sempre, as pessoas veem a sexualidade como um ingrediente que, vamos dizer assim, colore, né, embeleza, mesmo sendo um fenômeno pessoal, mas ele é uma troca que dá e garante uma certa intimidade muito interessante para os casais. E muito poucos casais abrem mão tão facilmente disso. A maior parte, mesmo com os anos, né, se vale até mesmo de recursos químicos, às vezes, para não deixar perder e morrer totalmente essa intimidade mínima, porque ela parece que dá um certo toque de proximidade, de cumplicidade, além do fenômeno erótico propriamente dito. Tem muitos ingredientes constituintes da sensualidade ou da sexualidade humana. Não é? Agora, eu penso que, teoricamente, é possível. O famoso história do amor platônico. Mas o amor platônico no romance, né, o amor assexuado, ele acontecia porque os homens, quando idealizavam demais a mulher, né, nos romances românticos, idealizavam demais a mulher virava uma deusa e com a deusa eles não conseguiam transar. Então era mais por incompetência do homem do que por respeito à pureza do sentimento. Giacovacci, temos duas perguntas finais. Tá? Passo a palavra, então. Que duas juntas ou vamos fazer separadas? Não, uma de cada vez. Uma de cada vez. Então, Patrícia, administradora. Boa noite, doutora. Obrigada por compartilhar seus conhecimentos com a gente. A minha pergunta é sobre o comprometimento. Parece que toda essa onda do ficar, essa nova geração, parece que o comprometimento parece que não está tão presente, está de forma velada. E o senhor disse que a tendência é ter relações mais sólidas, mais estáveis. Como vai se dar esse movimento? Será que realmente não há no presente esse comprometimento? Ou as pessoas estão com medo devido a tantas possibilidades? Você não vê comprometimento hoje em dia? Porque o pessoal está casando mais do que nunca. Mas, como o senhor disse, também há muito divórcio. Então, não sei se é um comprometimento real. Tem comprometimento para casar, e depois o comprometimento, pelo jeito, acaba de alguma maneira, né? Eu acho o seguinte, tem alguns estudos que são curiosos, que eles falam que quando, em um determinado núcleo, né, populacional, você tem, vamos dizer assim,
uma densidade demográfica desigual, quer dizer, nesse terceiro grau aí, né, na universidade, você tem 6 para 4 mulheres. Então, a lei que predomina é a lei da minoria, quer dizer, do menor grupo. Quer dizer, a lei que predominaria seria a lei dos homens, porque está sobrando mulher, então eles deitam e rolam, vamos dizer, folgam. Talvez até por isso mesmo se tornem mais preguiçosos em geral para estudos, para trabalho, para tudo, que eu acho que é uma das variáveis mesmo que tem acontecido. Né? Quando falta mulher, né, sei lá, numa situação mais adversa, em que está sobrando homem e faltando mulher, a lei aí fica a lei feminina. Todo mundo quer casar, porque cada homem quer pegar logo a sua mulher, né, porque pode faltar no futuro. Né? Então, acho que hoje os homens estão um pouco mais sem pressa de casar do que tradicionalmente. Né? Mas continuam, no fim, cedendo às pressões das circunstâncias e se casando, que é o que tem acontecido. Um pouco mais tardiamente, mas acabam se comprometendo. E o compromisso ele é mais frouxo, porque há uma facilidade cultural para o divórcio, há uma facilidade social para a separação, não há nenhum estigma maior hoje, nem das crianças, nem das famílias, nem de coisa nenhuma. Então, o casamento acontece com facilidade, às vezes exagerada. Quer dizer, as pessoas não lutam o quanto deveriam. E também ninguém está muito bom para lidar com frustração, nem para lidar com muita diversidade. Então, começou a surgir a diversidade, já alguém vai caindo fora. Erradamente, no meu ver, porque se a gente trabalha, quando existem ingredientes bons para a relação, se lutar um pouco mais, a gente consegue, através das crises que acontecem, justamente avanços. Quer dizer, a crise é sempre um fator que determina ou a ruptura, ou então um upgrade, uma elevação da qualidade daquela relação. Bom, passamos para a última pergunta da noite. Passo a palavra para a Luciana. Boa noite, doutor Gicovati. Parabéns pela palestra. Primeiro, eu queria fazer uma pergunta pessoal. Queria saber se o senhor é casado. Sim, senhora. Estou casado há 36 anos. Que bom. Não, porque deve ser complicado falar de uma coisa se você não vive, né? Mas eu não tenho esse problema, porque eu só falo de coisas que eu tenho experiência pessoal também, além de como profissional. Quase tudo que eu escrevi... Você sabe que tem uma frase do Nietzsche, que eu gosto muito, que diz assim, que ninguém vai muito além da sua própria biografia. Então, se você lê com calma meus livros, provavelmente você vai ler, se pegar meus livros sobre amor, A Nova Visão do Amor, ou História do Amor com Final Feliz, provavelmente é a minha biografia inteirinha lá. E eu queria falar agora, como uma jovem realmente, né, que hoje em dia... Quantos anos você tem? Eu tenho 27. Hoje em dia a postura dos homens mudou, porque a postura das mulheres também mudou, né? Eu brinco que é a queima do sutiã número 2, né? Porque as mulheres... A queima do sutiã número 2. Porque as mulheres se liberaram, né? Então, os homens, eles estão retraídos porque as mulheres avançam muito mais, né? E eu queria saber o que você acha dessa postura feminina, até mesmo para se separar. Hoje em dia o divórcio parte muito mais da mulher. Antigamente a mulher que se divorciava era mal vista, né? Hoje em dia a mulher sempre quer o divórcio em primeiro lugar. O homem ainda fica meio assim, será que separo mesmo ou não? Parte muito mais da mulher, né? Então eu queria saber o que você acha dessa postura feminina e se você acha isso positivo. Porque para a gente, mulheres jovens, é meio complicado. A gente é meio confundida, na maioria das vezes. O homem, quando vem se relacionar, ele não sabe se você é aquela mulher que vai em cima, que vai para cima e que, da mesma forma que foi para cima dele, iria para cima de outro. Entendeu? Então, eu queria saber o que você acha dessa postura feminina. Então, tem várias perguntas embutidas aí dentro, né? Você fez uma pergunta comprida e cheia de nuances, né? E eu acho muitas coisas. Eu acho, por exemplo, que as mulheres, não sei se estão propriamente queimando o sutiã pela segunda vez, eu acho que as mulheres estão, vamos dizer assim, mais ousadas no exibicionismo do que talvez em outras épocas, né? Acho que isso repercute sobre os homens. Eu não sou do tipo que acha que o livre exibicionismo feminino é uma coisa inofensiva, porque os homens têm olhos, então quando as mulheres fazem topless,
Os homens têm olhos e dentes, não é? Então, é uma coisa que não pode dizer as mulheres têm seus direitos e os homens não têm que opinar sobre os direitos das mulheres, porque nós vivemos numa comunidade de homens e mulheres, então os homens também têm que participar desse processo. E participam, pelo menos visualmente, né? Essa coisa de amestrar os homens para eles ficarem calmos e quietos diante de tantas oportunidades é difícil. Então, os homens ficam mais folgados, né? Porque tem realmente muitas oportunidades. Eles não sei se confundem tão claramente as mulheres em função disso. Eu acho que muitos homens sim, e só simplesmente se aproveitam. Os homens mais folgados mesmo e mais, vamos dizer assim, mais sedutores e mais egoístas, eles não querem compromisso nenhum, eles querem simplesmente se aproveitar deste bom momento da psicologia masculina, em que você não precisa ser rico, não precisa ter dinheiro, não precisa nem pagar conta nenhuma, você já está conseguindo sair, namorar, transar com as meninas. Está muito fácil. Não foi assim sempre, não. Antigamente era uma dureza para conseguir sair com uma menina. Hoje está duro. Hoje está muito fácil. Então, houve essa inversão, como eu falei, né, que favorece a cultura masculina, vamos dizer assim. Acho que as mulheres não percebem muito claramente o quanto elas estão favorecendo a cultura masculina. E isso, obviamente, para muitas pode acabar sendo um fator de frustração. Eu acho que isso tudo vai se equilibrar lá na frente. Eu não tenho opinião, o que eu acho ou não acho. Eu não acho nada, eu sou um observador dos fatos. Eu tenho, obviamente, um conjunto de valores dentro da minha cabeça. Agora, isso são valores para uso privado, né? Para uso público, eu sou um indivíduo que trabalha, vê os fatos e quero sempre, como eu digo, tentar ajudar as pessoas a viver e a habitar um estilo de vida e uma forma de ser a mais gratificante possível e a menos sofrida, com menos sintomas, com menos depressão e frustração. Só isso. Agora, se as moças deveriam se voltar a ser mais recatadas, eu acho que não dá nem para supor isso aí, porque elas não vão voltar. Né? O mundo não anda para trás, o mundo anda para frente. O que vai acontecer para frente, nós não sabemos ainda. Eu acho que vai evoluir numa direção em que esse universo da sensualidade e do desejo, que hoje anda reinando demais, vai ir para segundo plano. E vamos voltar a uma fase onde as coisas ligadas ao mundo sentimental vai subir para o primeiro plano. Porque, no fundo, e olha, eu tenho um programa de rádio há 5 anos, onde eu faço, vamos dizer assim, coisas como a de hoje aqui, toda semana. Né? E a gente recebe 200 e-mails por mês na CBN. Quase tudo é romance. Né? Todo mundo quer saber se as relações têm futuro, né? Se vale a pena investir, essa é uma palavra gozada, investir naquele relacionamento. As pessoas estão muito, muito mais interessadas em relações de médio e longo prazo do que em aventurinhas, entendeu? Então, esse mundo do desejo é um mundo que foi forjado aí pela cultura, e inclusive pela cultura psicológica e psicanalítica, né? Desejo, desejo, desejo. Eu insisto em dizer de novo, eu não sou assim fã do desejo. Eu acho que desejo é uma das coisas que nos move, não é? Mas não é o meu patrão. O meu patrão é a minha razão, o meu discernimento, aquilo que eu achar que é melhor para mim, para as pessoas que estão à minha volta, para o meu futuro. Acho que essa moçada, deixando governar pelo desejo demais, periga de ter mais frustração, sofrimento do que satisfação. Mas eu acho que vai passar, porque tudo que é frustração, tudo que é vazio, acaba acabando.